Então, voltando ao nosso desafio que a gente tinha estrutural, todo esse projeto, na verdade, ele tinha como base a norma do ASCE 7, na verdade, que é o American Society of Civil Engineers, né? O number 7, que ele dá referências, né, de cargas de vento, cargas sísmicas, dentre outras coisas. Foi usado na época o 2005, que foi pedido em projeto, tal. Embora já o projeto estivesse em 2010, foi usado 2005 por uma simples razão, por a questão de vento, porque o 2010 já incorporava os fatores de risco nas isopletas, né? Incorporava nas isopletas americanas. E como nós estávamos trabalhando na República Dominicana, que é um país que não está fora dos domínios territoriais dos Estados Unidos, se usássemos o 2010, estaríamos incorrendo em erro durante as combinações, etc. Então, foi utilizado 2005. Em relação aos carregamentos, o que eu posso colocar de diferencial? Os carregamentos, vamos começar primeiro, carregamentos gravitacionais. Obviamente, nós tínhamos os carregamentos do Tripler, que eram carregamentos grandes, mas não são carregamentos assim absurdamente grandes. São grandes, mas não são nada assim do outro mundo, né? Pelo menos para nós. A sobrecarga na cobertura é alta, eram sobrecargas em torno de 100 kg por metro quadrado, mas as normas americanas do SE permitem você, para uma área tributária grande, fazer redução, né, dessas cargas na cobertura. Então, basicamente, nós trabalhávamos em alguns, para perfis com áreas tributárias menores, trabalhávamos com essa carga de 100, mas em tesouras, onde a área tributária era maior, essas reduções chegavam até a 60% desses 100 quilos por metro quadrado. Ou seja, usamos o ASCE 7 na sua totalidade. Em relação ao vento, né, trabalhamos com a ASCE 7 também, considerando, né, as estruturas, não naquele método simplificado, mas no método analítico completo, onde você determina, né, o vento para a estrutura principal e para as estruturas secundárias, que a gente chama de components, components e estruturas e secondary members. O que ocorre? Isso é uma curiosidade para quem não conhece. Por exemplo, a nossa norma é um pouco confusa, né, no vento. Sabe aqueles coeficientes que nós temos de pico de sucção externa que aparece, que a gente chama de CPE médio? Então, que às vezes as pessoas usam, às vezes não usam, ou seja, às vezes usam, obviamente, a nossa norma seria para usar para elementos localizados, né? Por exemplo, terças, etc. Já na norma americana, isso é mais definido, ou seja, não tem como você errar. Estruturas principais, você tem os coeficientes de pressão externos bem definidos, e nas estruturas secundárias, ou components também são outros coeficientes, mas são bem definidos. Não tem como você ficar assumindo que é ou não é. Você tem que colocar aquilo. Ou seja, fizemos dessa maneira, consideramos aqueles efeitos de torção, embora num prédio dessa magnitude, os efeitos de torção, eles não têm, às vezes, muito sentido, tá? Num prédio de múltiplos andares, ainda isso tem mais sentido um pouco. Nesses galpões muito compridos, esse efeito é um pouco... Ele é mais minimizado. Embora exista todo um contraventamento que nós colocamos ao redor desse prédio, esse efeito de torção é um pouco menor. Em relação ao sismo, trabalhamos também com as normas do ASCE. Em relação às acelerações, que a gente chama de acelerações espectrais, elas foram um pouco diferentes do que a norma fala direto. Ou seja, houveram nesse site, a própria Tecnimont, ela tinha contratado uma empresa especializada nessa parte sismológica, que a gente chama de geotécnica sismológica, aonde foi determinado alguns parâmetros um pouco diferentes da norma, ou seja, o pessoal, em relação à questão do solo, etc., que a gente faz a correção, né, dos coeficientes dessas acelerações espectrais, eles foram corrigidos um pouco, de uma maneira um pouco diferente. Mas, em média,
nós chegamos com acelerações espectrais altas, que nós temos acelerações de 0,88, né, de porcentagem de aceleração da gravidade, e a aceleração para 1 segundo, que a gente chama o SD1, em torno de 0,61. Ou seja, são acelerações altas que determinavam mais ou menos o prédio na categoria D, que a gente chama, que é uma categoria também elevada de sismo. Tá? Em relação a essa parte estrutural, primeiro, a gente trabalhou dessa maneira. Tá? Aí, em termos de estruturação, né, basicamente, no sentido transversal, ela é um grande pórtico, vamos dizer assim. Você tem, é óbvio que tem as estruturas da cobertura e a estabilidade lateral disso é dada pela coluna, não só pela coluna, mas pelo elemento da tesoura também. Porque o elemento da tesoura, como a tesoura ela é muito alta, ela tem uma inclinação grande, ela também colabora nessa parte da deformação lateral do prédio. Ou seja, tudo isso foi pensado. Então, no sentido transversal, ela forma, ao grosso modo, um grande pórtico. No sentido longitudinal, como é que a gente fez? Para a estabilização das tesouras, nós não trabalhamos com contraventamentos duplos, nem com mão francesas. A gente trabalhou com treliças, que a gente dá o nome de sway frames, que são as estruturas que fazem são pórticos que que inibem o deslocamento, né, lateral da tesoura. Esse sway frame são treliças que andam no sentido longitudinal, mais ou menos a cada 6 metros e tanto. Nós tínhamos um sway frame desse, como se fosse joists, tá? Mas elas não são as terças, tá? Elas são independentes. São estruturas que fazem esse travamento. E, obviamente, na parte, como a nossa estrutura está ao contrário, né, a telha está por baixo, os contraventamentos, para poderem trabalhar junto com esse sway frame e formarem as treliças, né, de travamento, eles ficavam por baixo, na verdade. Uma outra particularidade que é importante, que eu gostaria de citar, é que a nossa estrutura ela é muito inclinada. O pessoal está acostumado, quando você contraventa uma estrutura de cobertura, o pessoal está acostumado, quando tem pouca inclinação, vocês fazem um contraventamento no plano aqui, assim, no plano não, no plano horizontal. E ela trabalha quase com uma treliça deitada, a grosso modo, tá? E aí essa treliça deitada, obviamente, jogam as cargas de desestabilizações horizontais para as estruturas laterais, que podem ser estruturas que estão a momento, ou podem ser contraventadas, etc. No nosso caso, como você tem uma inclinação muito grande, imagine ela deitada, uma peça de inclinação grande deitada. Ela trabalha como uma viga balcão. Então, se você contraventar só um trecho ou uma baia, que a gente chama, vamos dizer, a primeira coluna com a segunda coluna, que normalmente numa estrutura de baixa inclinação seria suficiente para travar, nesses prédios não travam, porque a deformação é muito alta. Aí a gente precisou, através de estudos disso, a gente precisou fazer o quê? 4 linhas de contraventamentos. Então, ela tem 4 linhas de contraventamentos. Se vocês olharem depois, mais para frente, aí nas fotos que vão aparecer, ou no detalhamento, nós temos 4 linhas. Então, isso é uma coisa importante, porque normalmente essas estruturas, todo mundo vai ver que qualquer estrutura dessa que vocês projetarem, como ela é muito alta, vai aparecer esse efeito da viga balcão, e aí vocês precisam... Uma linha só de contraventamento no sentido, vamos chamar assim, não no longitudinal, do transversal, normalmente uma linha não dá, ela não consegue travar essa estrutura, porque senão ela se deforma demais no sentido longitudinal, os oitões eram fechados, né? Então recebia uma carga monstruosa de vento ali, por conta desse vento desse vento gigante, né? De 241 quilômetros por hora. Então, a gente precisou fazer esses contraventamentos em 4 partes. Isso é um ponto também importante. O tripper é uma estrutura um pouco mais convencional, mas também teve os problemas que o Vitor colocou, que a gente precisava... Era uma estrutura que ela é aporticada, né? Se vocês virem
numa foto, não sei se aparece em alguma foto aqui, ela é uma estrutura também aporticada, só que a gente travou ela na lateral para ela não ter movimentação nesse sentido transversal, principalmente por causa da questão do sismo também, e no sentido longitudinal ela é contraventada, né? Ela é uma estrutura essa estrutura não é tão assim, é uma estrutura até meio convencional em relação ao que a gente está acostumado a ver, mas esse é um problema, mas isso foi assim que foi feito. Outra coisa diferente que a gente precisou estudar também a nossa estrutura, ela está toda aparente por fora, tá? Então imagina, todas as normas que nós temos, considerando os coeficientes de pressão externa e etc. Aliás, esqueci uma coisa. Essa estrutura foi considerada fechada, considerando os coeficientes de pressão interna da norma do ASCE, que é um pouco, vamos dizer assim, relativamente diferente até da nossa norma, tá? Mas foi considerado esses coeficientes de pressão interna também. Mas voltando a essa questão do vento, se você imaginar o vento na cobertura, você tinha todas as treliças por fora. E as normas, obviamente, quando elas determinaram esses coeficientes de pressão, imagina-se que você tem, obviamente, tem a telha, mas você não tem nenhum elemento por fora. Isso era uma coisa atípica. Esse projeto foi feito em 2015, ou antes, né? Talvez começou antes, não sei. Acho que 2015, né, Vitor? 19. Não, 18. Não, acho que o começo foi 2015, acho que foi. Foi, é. É 2015. Nessa época, obviamente, se fosse hoje, talvez nós pudéssemos até tentar simular isso com esses softwares de comportamento fluido dinâmico que a gente tem. Mas naquela época não tinha isso, não tinha nenhum software. Aliás, existia o software, mas era o ANSYS, é um software muito acadêmico, e a gente não havia nem assim dados mais assim precisos para se fazer. Então, como é que a gente fez essa determinação? Nós precisávamos tomar uma decisão. Isso é o efeito da estratégia. Isso daí depois deixa na tela que depois eu volto para falar esse assunto aí, Júlio. O que acontece? Nós tínhamos que tomar uma decisão para como que nós íamos trabalhar com isso. Então, quando a gente está fazendo uma obra desse tipo, a gente tem que trabalhar como engenheiro. O que faz o engenheiro? Eu sempre falo isso. Quando a gente não tem tudo, a gente tem que aproximar alguma coisa. É assim que faz. Se a gente não tem uma formulação, tem certas coisas que não dá para a gente ficar esperando ou tentar fazer alguma coisa muito demais de elaborada. A gente precisa tomar uma decisão que seja tecnicamente correta e segura. Tá? O que a gente fez? Para efeito dos coeficientes de pressão na cobertura, os coeficientes que vão aparecer, que vão dar ou sobrepressão, porque a inclinação era muito grande, você tinha sobrepressão na cobertura, não só sucção. Em barlavento, a gente tinha sobrepressão, ou seja, dava pressão na cobertura, né? E em sotavento, sucção. O que ocorre? Nós trabalhamos com os coeficientes puros do próprio ASCE, mas a gente sabia que haveria um coeficiente de arrasto muito grande devido ao vento, quando o vento batesse no sentido longitudinal, porque nós tínhamos N treliças, uma na frente da outra. Só que aí teve um problema, porque bem parecido com a nossa norma, a norma americana também ela admite aquele coeficiente de shield, que a gente chama de proteção, que um elemento dá no outro. Mas o problema é que você vai somando, você não vai se diminuindo. Tipo assim, não é que você chega, tem o primeiro, daí o último vai diminuindo, não. Eles vão se somando esses valores. E aí, se você fizesse a primeira treliça pegando o vento total e depois todas as outras pegando uma mesma porcentagem, a gente estava chegando em valores totalmente, vamos dizer assim, inconcebíveis para essa estrutura, porque estava dando uns valores horizontais de vento muito alto. Aí o que a gente fez também? A gente procurou um artigo, um documento de uma norma canadense, que dava algumas referências de estruturas que podiam trabalhar desse tipo. Obviamente não era uma cobertura, era um outro tipo de estrutura, mas o conceito era parecido, de estruturas uma próxima da outra, e como que nós poderíamos considerar essa diluição, né, desse coeficiente de vento. E aí nós fizemos isso, então, ou seja, o nosso prédio foi dimensionado para o vento com os coeficientes de pressão externas puro da norma do ASCE,
mas consideramos essa força de ar como se fosse um atrito, sabe aquela força de atrito que a nossa norma brasileira dá na cobertura, no sentido longitudinal? É como se fosse uma carga de atrito, mas muito maior, que apareceria nessas estruturas que ficam pelo lado de fora. Aí dimensionamos elas dessa maneira. E só para... Volta naquele slide, Júlio, esse daí. Então, esse é o efeito. Quando você tem uma estrutura... Eu tentei fazer um 3D, meu 3D ficou horrível, porque eu fiz na mão isso daí, mas tudo bem. Se você vê, quando a de cima mostra uma estrutura cuja inclinação é baixíssima, ou seja, a treliça horizontal de travamento trabalha com uma treliça plana, basicamente, deitada. Já quando ela é muito inclinada, ela forma essa viga balcão, que eu falava, ela fica assim, ó, na horizontal. É como se fosse meu dedo fazendo esse triângulo assim. Então, nessa ponta aqui, ó, ela deforma demais. E esse efeito ocorre devido a essa excentricidade que aparece, ou seja, a carga, para ela caminhar e chegar lá, ela tem uma excentricidade muito grande, como se fosse, ela tem uma altura, tá vendo assim, para poder chegar. E isso daí gera deformações assim monstruosas. E só para dar o Vitor vai falar um pouco também mais sobre o assunto, só para a gente ilustrar, que é o seguinte: sismo. A gente achava, quando a gente começou a trabalhar com a SCE, hoje não, porque a gente trabalhou outras vezes, mas a primeira vez, eu, particularmente, achava que eu conhecia o ASCE. Achava que conhecia, tá? Porque eu já tinha trabalhado um pouco com isso, a gente acha que conhecia. Lê do engano, nós não conhecemos nada do ASCE. A gente só conhece quando faz e erra, e tem uns outros caras verificando a gente. Porque nós fomos verificados pela Tecnimon, que tinha italianos e tinham indianos. O Vitor sabe disso. Indiano é complicado. O cara é tudo... Eu vou até falar uma palavra aqui que ele falava muito. No consistent. No consistent é que não era consistente. Ou seja, ele trabalha na segunda, terceira casa decimal. Não é brincadeira, isso é verdade. Nossa. Eles são assim. E fomos também verificados pela Stanley Consultants, que é de uma empresa lá, que é dos Estados Unidos. Essa parte de sismo. Então, o que ocorre? A gente achava que sabia o ASCE, mas a gente não sabia. A gente só sabe quando a gente faz, erra e aprende. Isso valeu para o vento, valeu para o sismo também. E o sismo, uma outra coisa interessante, não sei se vocês sabem, mas uma das particularidades que a gente tem no efeito sísmico é a dissipação, né, de toda essa energia sísmica através do trabalho inelástico que a estrutura pode ter. Durante o evento sísmico, aparecem em alguns pontos de uma maneira aleatória ou, muitas vezes, a gente induz, aparece pontos onde a estrutura ultrapassa o regime elástico, onde elas geram rótulas plásticas. Tá? Essas rótulas plásticas, obviamente, elas melhoram os esforços sísmicos, elas diminuem. É que nem um carro. Hoje, um carro, quando bate no outro, ele amassa, não amassa? Então, ele absorve essa energia por deformação. Antigamente, não acontecia isso, toda a energia ia para o condutor. Então, na estrutura é a mesma coisa. Só que a nossa obra era uma obra industrial. E a obra industrial, muitas vezes, a gente não quer que a estrutura se deforme demais. Ou seja, o goal, como falam os americanos, o goal, nesse caso, não é a gente tentar fazer o prédio se deformar muito para salvaguardar as pessoas. Aí, ao contrário, é óbvio que nós queremos salvaguardar as pessoas também, se tiver um operador. Mas o truque desse negócio é você tentar diminuir a deformação do prédio, porque, e muitas vezes, se você deixasse o prédio com grandes deformações, nós poderíamos ter problema nas entradas dos transportadores, porque eram estruturas independentes. Se um prédio se deforma muito, ele poderia causar alguns problemas no processo. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou com uma particularidade com a SCE, que são edifícios que não são prédios similares a prédios. Ou seja, você consegue trabalhar com um prédio onde esse efeito que a gente chama da inelasticidade, da ductilidade, ele é reduzido. Tá?
Nós aqui não vamos dar uma aula de sismo, mas quando você determina um efeito sísmico, você reduz essas cargas através de um coeficiente que a gente chama coeficiente de resposta. Mas o que a gente fez? A gente trabalhou com que deixou o prédio trabalhando próximo do regime elástico, ou chegando no máximo, não trabalhando no regime elástico. Por quê? Porque senão nós teríamos, o prédio deformaria muito. Então, em obras industriais, muitas vezes, a gente não trabalha com coeficientes de respostas muito altos. No nosso caso, no sentido transversal, o coeficiente era 1, ou seja, nós íamos pegar toda aquela carga sísmica e absorvê-la inteira, ou seja, não estamos considerando que havia dissipação por inelasticidade, e no sentido longitudinal, o R era 1,5. Tá? Então, isso foi um truque, e além do mais, o Vitor depois vai falar isso também agora, que é o seguinte: com esse truque, a gente conseguiu colocar todo o nosso cálculo configurado, isso é comprovado no ASE, configurado para o AISC 360. Não sei se vocês sabem, mas o 360 é para as obras usuais, que vocês todos estão acostumados a ver. Mas quando você tem efeito sísmico, o AISC é o 341, é diferente. Aí, nesse caso, como o nosso prédio a gente não queria que ele se deformasse mais, ele foi usado o AISC 360 e toda a configuração, até para fabricação, soldadores, todos classificados por esse ASC. E pelo AWS também desse tipo, porque se a gente mudasse, teria que trabalhar numa condição diferente. Mas isso não é um demérito para a estrutura. Isso foi uma qualidade dela, ou seja, é uma obra industrial que precisava receber o efeito sísmico sem liberar muito. É diferente de um prédio de múltiplos andares, onde você quer que ele se deforme bastante, sai todo mundo, mas depois você tem que reformar. O prédio industrial a gente não quer muitas vezes que isso faça. Eu não posso fazer ele deformar, porque às vezes, na hora que ele se deforma, ele pode, em alguns casos, até ser prejudicial para o meio ambiente.